Bom dia, irmãos queridos, nesta quarta-feira, dia 19 de dezembro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos meditar hoje o Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículos de 5 a 25. Tu ficarás alegre e feliz, e muita gente se alegrará com o seu nascimento. Hoje meditamos a anunciação a Zacarias, que não teve uma conclusão feliz, como foi para José e Maria. Deus não retirou o dom dessa criança, que seria o precursor do Messias, mas retirou a voz de Zacarias, para ele não falar mais coisas sem sentido e refletir. Se Deus fizesse isso conosco, talvez deveríamos ficar mudos a vida inteira, até aprendermos o sentido das coisas de Deus. Nada melhor do que o silêncio para compreender os mistérios de Deus. Quem humildemente entra na lógica de Deus, com fé, sem duvidar, sentirá uma alegria imensa e se tornará fonte de alegria para o mundo inteiro. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Nos dias de Herodes, rei da Judeia, vivia um sacerdote chamado Zacarias, do grupo de Abia. Sua esposa era descendente de Araão e chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e obedeciam fielmente a todos os mandamentos e ordens do Senhor. Não tinha filhos, porque Isabel era estéril, e os dois já eram de idade avançada. Em certa ocasião, Zacarias estava exercendo as funções sacerdotais no templo, pois era a vez do seu grupo. Conforme o costume dos sacerdotes, ele foi sorteado para entrar no santuário e fazer a oferta do incenso. Toda a assembleia do povo estava do lado de fora, rezando, enquanto o incenso estava sendo oferecido. Então apareceu-lhe um anjo do Senhor de pé, à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado e o temor apoderou-se dele. Mas o anjo disse: Não tenhas medo, Zacarias, porque Deus ouviu a tua súplica. Tua esposa Isabel vai ter um filho e tu lhe darás o nome de João. Ficarás alegre e feliz, e muita gente se alegrará com o nascimento do menino, porque ele vai ser grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida fermentada, e desde o ventre materno ficará repleto do Espírito Santo. Ele reconduzirá muitos do povo de Israel ao Senhor seu Deus, e há de caminhar à frente deles com o espírito e o poder de Elias, a fim de converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à sabedoria dos justos, preparando para o Senhor um povo bem disposto. Então Zacarias perguntou ao anjo: Como terei certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu-lhe: Eu sou Gabriel, estou sempre à presença de Deus e fui enviado para dar-te esta boa notícia. Eis que ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas acontecerem, porque tu não acreditaste nas minhas palavras, que hão de se cumprir no tempo certo. O povo estava esperando Zacarias e admirava-se com a sua demora no santuário. Quando saiu, não podia falar-lhes, e compreenderam que ele tinha tido uma visão no santuário. Zacarias falava com sinais e continuava mudo. Depois que terminou seus dias de serviço no santuário, Zacarias voltou para casa. Algum tempo depois, sua esposa Isabel ficou grávida e escondeu-se durante 5 meses. Ela dizia: Eis o que o Senhor fez para mim, nos dias em que Ele se dignou tirar-me da humilhação pública. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Irmãos queridos, começamos a meditação de hoje ajudados por uma homilia do nosso Papa Bento XVI sobre o Batista. Com exceção da Virgem Maria, o Batista é o único santo do qual a liturgia festeja o nascimento, e isto porque ele está estreitamente relacionado com o mistério da encarnação do Filho de Deus. Com efeito, desde o seio materno, João é o precursor de Jesus. A sua concepção prodigiosa é anunciada pelo anjo a Maria, como sinal de que nada é impossível a Deus. 6 meses antes do grande prodígio que nos dá a salvação, a união de Deus com o homem por obra do Espírito Santo. Os 4 evangelhos dão grande destaque à figura de João Batista como profeta que conclui o Antigo Testamento e inaugura o Novo. É ele que indica Jesus de Nazaré como o Messias, o ungido de Deus, o ungido do Senhor. E Jesus responde, falando de João Batista, com estas palavras: é aquele do qual está escrito: eis que eu envio os meus mensageiros diante de ti, para te preparar o caminho. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher não apareceu ninguém maior do que João Batista. E, no entanto, o mais pequenino no reino dos céus é maior do que ele. O pai de João, Zacarias, marido de Isabel, parente de Maria, era sacerdote do culto judaico. Ele não acreditou imediatamente no anúncio de uma paternidade já inesperada, e por isso ficou mudo até o dia da circuncisão do menino, ao qual ele e a esposa deram o nome indicado por Deus, ou seja, João, que significa o Senhor concede graças. Animado pelo Espírito Santo, Zacarias, depois de sua conversão e do nascimento do filho, assim falou: E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque irás diante do Senhor a preparar-lhe os seus caminhos, para dar a conhecer ao seu povo a sua salvação pela remissão dos pecados. Quando um dia veio de Nazaré o próprio Jesus para se fazer batizar, João inicialmente recusou-se, mas depois consentiu, e viu o Espírito Santo pairar sobre Jesus, e ouviu a voz do Pai Celeste que o proclamava seu Filho. Mas a sua missão ainda não estava completada. Pouco tempo mais tarde, foi-lhe pedido que precedesse Jesus também na morte violenta. João foi decapitado na prisão do rei Herodes, e assim deu pleno testemunho do Cordeiro de Deus, que ele foi o primeiro a reconhecer e a indicar publicamente. Assim termina a meditação do Papa Bento XVI, que nos ajuda a entrar na profundidade da palavra de hoje. Tantos são os estímulos que esta abundante palavra nos oferece. Antes de mais nada, somos convidados a acolher a palavra e a vontade de Deus sem duvidar. Parece impossível. O anjo anunciou a Zacarias o que ele mais queria, o que desejou a vida inteira: ter um filho. Mas ele conseguiu duvidar de forma leviana, ao invés de se alegrar e confiar, como Maria fez. Esse é o homem, esse é cada um de nós. Somos formiguinhas neste imenso universo. A nossa vida é mais curta do que um raio e ainda não aprendemos a humildade. Não aprendemos que a nossa maior alegria é nos consagrar à vontade de Deus, como João Batista fez. Quanto mais ganharíamos se fechássemos a nossa boca a reclamações e murmurações e abríssemos para dizer: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua vontade. Deus quer construir sua história conosco. Cada um de nós se encontra diante de uma escolha: ou ser igual Maria, que se abriu à vontade de Deus e se tornou o grande canal da encarnação de Deus no nosso meio, ou obstacular a obra de Deus,
como fez Zacarias, que foi punido pela sua leviana falta de fé. Hoje podemos escolher a nossa adesão pronta e radical ao plano de Deus. Ele precisa de nós, deseja fazer caminhar seu reino com as nossas pernas. Por que duvidar? O que ganhamos colocando dúvidas e murmurações? Vamos nos lançar com confiança nos braços de Deus, na vontade de Deus, e será imensa a nossa alegria. E agora, irmãos, vamos ler de novo esse trecho da Anunciação a Zacarias. Nos dias de Herodes, rei da Judeia, vivia um sacerdote chamado Zacarias, do grupo de Abia. Sua esposa era descendente de Araão e chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e obedeciam fielmente a todos os mandamentos e ordens do Senhor. Não tinha filhos, porque Isabel era estéril, e os dois já eram de idade avançada. Em certa ocasião, Zacarias estava exercendo as funções sacerdotais no templo, pois era a vez do seu grupo. Conforme o costume dos sacerdotes, ele foi sorteado para entrar no santuário e fazer a oferta do incenso. Toda a assembleia do povo estava do lado de fora, rezando, enquanto o incenso estava sendo oferecido. Então apareceu-lhe um anjo do Senhor de pé, à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado e o temor apoderou-se dele. Mas o anjo disse: Não tenhas medo, Zacarias, porque Deus ouviu a tua súplica. Tua esposa Isabel vai ter um filho e tu lhe darás o nome de João. Ficarás alegre e feliz, e muita gente se alegrará com o nascimento do menino, porque ele vai ser grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida fermentada, e desde o ventre materno ficará repleto do Espírito Santo. Ele reconduzirá muitos do povo de Israel ao Senhor seu Deus, e há de caminhar à frente deles com o espírito e o poder de Elias, a fim de converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à sabedoria dos justos, preparando para o Senhor um povo bem disposto. Então Zacarias perguntou ao anjo: Como terei certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu-lhe: Eu sou Gabriel, estou sempre à presença de Deus e fui enviado para dar-te esta boa notícia. Eis que ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas acontecerem, porque tu não acreditaste nas minhas palavras, que hão de se cumprir no tempo certo. O povo estava esperando Zacarias e admirava-se com a sua demora no santuário. Quando saiu, não podia falar-lhes, e compreenderam que ele tinha tido uma visão no santuário. Zacarias falava com sinais e continuava mudo. Depois que terminou seus dias de serviço no santuário, Zacarias voltou para casa. Algum tempo depois, sua esposa Isabel ficou grávida e escondeu-se durante 5 meses. Ela dizia: Eis o que o Senhor fez para mim, nos dias em que Ele se dignou tirar-me da humilhação pública. Podemos agora dedicar um minuto para sublinhar e anotar as frases que mais falam ao nosso coração.
Estamos agora preparados para escolher o nosso propósito, que nos ajudará a abraçar a vontade de Deus nesse dia, com alegria e entusiasmo. Cada um de nós se empenha a fazer o seu dever nesse dia, com entusiasmo e prontidão, consciente que na realização da vontade de Deus está a nossa plena felicidade. Também podemos nos perguntar: qual é a grande vontade de Deus para a minha vida? O que estou fazendo corresponde aos desígnios de Deus? Como cristão, eu estou realizando o que Deus deseja de mim? Vamos meditar mais um pouco para pensar bem em como colocar em prática o propósito que escolhemos. Vamos nos lançar com confiança nos braços de Deus. Paz e alegria a todos. Este menino será uma grande alegria para todo o povo. Paz e alegria a todos. Quero corresponder com a oferta do meu viver ao apelo de Deus em meu coração. A humanidade a chorar, sofrendo a esperar que o meu canto, que o meu grito se faça escutar. Quero ofertar minha vida, gastar os meus dias, minha juventude, por amor, porque o meu perfume não se espalhará se não se derramar. Por amor a Deus, ofertar minha vida, gastar os meus dias, minha juventude, por amor pela igreja, pelos jovens, pelos homens, me consumirei pela igreja, pelos jovens, pelos homens, cada dia viverei pela igreja, pelos jovens, pelos homens, me consumirei.
cada dia viverei.